Vamos lá então, pessoal, para o nosso segundo bloco da aula de hoje. Mais uma vez, bom dia para vocês, uma ótima e produtiva semana. Então, quando eu encerro o último bloco, mencionando a respeito do artigo 217-A, do crime de estupro de vulnerável, não foi por acaso. Nós temos agora algumas considerações para fazer a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, pessoal, que fique muito claro, né, que a intimidade, nós temos que entender todo esse estudo analítico que nós estamos fazendo, que nós estamos destrinchando, alterando exemplos dentro da sistemática do caso Carolina Dickmann, para trazer uma melhor compreensão para os doutores e doutoras. Todas essas tratativas estão relacionadas com o direito fundamental da intimidade, né? Não sei, eu acredito que vocês já tenham trabalhado com um professor de direito constitucional, mas não custa nada lembrar que quando a gente faz lá o estudo do direito constitucional propriamente dito, né, nós temos ali direitos e garantias fundamentais. Esses direitos estão relacionados, né, os direitos fundamentais estão relacionados aos direitos da personalidade propriamente dito, enquanto que as garantias, fundamentais estariam ali de encontro, quer dizer, relacionadas ao encontro das garantias processuais, devido processo legal, contraditório, razoável duração do processo, por exemplo, né? Então, são considerações que aguçam o nosso debate e são importantes, sim, de serem colocadas. Pessoal, vamos voltar, então, ao exemplo, né? Ao nosso último exemplo. E eu deixei expresso a vocês, não sei se vocês lembram, mas eu deixei expresso que recentemente houve uma condenação de um estudante de medicina, tá? Que passou a trocar mensagens eletrônicas com uma pessoa menor de 14 anos, e aí ele acabou sendo condenado por estupro de vulnerável, dado o envio de material de conteúdo sexual por esse menor de 14 anos, e aí, nos termos da jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça, nós encerramos a aula aduzindo que o contato físico, ele não é indispensável, quer dizer, ele não é elementar, ele não é indispensável para a caracterização dos crimes contra a dignidade sexual. E aí eu apresentei para vocês o crime de estupro virtual. Tá? Nós entendemos lá que não há mudança da capitulação, mas entendemos que é plenamente possível o estupro virtual na modalidade ato libidinoso. Estupro virtual na modalidade ato libidinoso, tá? Bem, para além disso, preciso mencionar que o agente, né, vamos imaginar, que divulgue efetivamente esse material de cunho sexual. Então, vamos lá na forma do artigo 158 de novo. Vamos lá na extorsão. O agente busca o proveito econômico, o proveito financeiro. Caso contrário, ele vai divulgar material de cunho sexual. Um exemplo. Ele consegue esse proveito econômico, quer dizer, o delito de extorsão ele está consumado, e ainda assim, ele não cumpre o prometido e ele divulga efetivamente esse conteúdo de cunho sexual envolvendo a vítima. Nesse caso, nós temos lá que a invasão de dispositivo cibernético vai ser absorvida pelo crime de extorsão, mas nós não temos que o crime de divulgação, porque não existe relação de crime meio e crime fim, vai absorver o crime de extorsão. Então, o agente vai responder tanto pela extorsão, artigo 158, como pela divulgação, artigo 218-C. O raciocínio é o mesmo dentro do estupro virtual. Vamos imaginar que o sujeito, prometendo divulgar, caso não sejam acolhidas suas solicitações de produção de material de cunho sexual, produção e envio, ele recebe esse material de cunho sexual
que ele exigiu a produção e ainda assim ele não cumpre o prometido e divulga. Temos aí que ele responderá por estupro virtual, artigo 213, na modalidade ato libidinoso, como eu acabei de mencionar, e também responderá na forma do artigo 218C, divulgação de cena de estupro de vulnerável ou de conteúdo sexual sem o consentimento da vítima, tá? Importante ressaltar que se essa vítima for menor de 14 anos, estaremos aí diante do crime de estupro de vulnerável. O artigo 217-A do Código Penal, ele traz para nós, lá no seu parágrafo 5º, tá? Que foi inserido também, foi inserto também pela Lei 3.718/2018, os termos que a jurisprudência do súmulo largo do STJ trazia, no sentido de que não interessa a experiência sexual anterior da vítima, o vínculo de relacionamento entre a vítima e o ofensor, ou demais qualidades de índole pessoal da vítima. Houve relação sexual entre uma pessoa maior de idade e uma pessoa menor de 14 anos? Houve. Houve. Se houve relação sexual, o crime é de estupro de vulnerável. Artigo 217-A, preceito secundário inicial, pena mínima 8 anos, crime hediondo, regime inicial é o fechado, tá? Vamos lá no artigo 217-A para a gente entender essa jurisprudência que foi transmutada aí em legislação pela 3.718. Lá, o parágrafo 5º do artigo 217-A assim nos diz: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato dela ter mantido relações sexuais anteriores ao crime. Então, entende-se no Brasil que uma pessoa menor de 14 anos não tem capacidade para consentir ao ato sexual. E daí, qualquer ato sexual realizado com essa pessoa se presume ilegal, se presume violento, tá? E aí nós estaríamos diante ali do crime de estupro de vulnerável. Por que eu estou tecendo esses comentários? Eu estou tecendo esses comentários porque nós iniciamos lá o raciocínio dos crimes contra o patrimônio e chegamos aqui nos crimes contra a dignidade sexual por conta de um estudo de caso, por conta do estudo da extorsão que vitimou a atriz Carolina Dickmann, tá? Então é por isso que nós estamos aqui. Mas aí quando eu falo lá do artigo 218C do Código Penal, da divulgação de conteúdo sexual, nós temos que ter muita atenção. Por quê? Você não pode confundir a capitulação do artigo 218C com essa ideia de 14 anos do 217A. Do 217A. Presta atenção aqui no que o Tito está falando, por favor. Isso é difícil de entender. Você não pode confundir a capitulação do artigo 218C com essa ideia de consentimento ou não ao ato sexual do menor de 14 anos. Quer dizer, apenas pode consentir ao ato sexual o maior de 14 anos. Tá? Bem, por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque se a vítima da divulgação de conteúdo sexual for menor de 18 anos, não estou falando nada de 14, presta atenção. A vítima de divulgação de conteúdo sexual, se ela for menor de 18 anos, a capitulação, quer dizer, a tipificação é lá no artigo 241 e 241A do Estatuto da Criança e do Adolescente. A capitulação, a tipificação, é ao rigor do artigo 241 ou 241A
do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Repito, se a vítima do crime de divulgação de conteúdo sexual for menor de 18 anos, não se aplica o artigo 218-C. Se aplica, na verdade, 241 e 241-A, a depender do caso, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você sabe por que eu estou te dizendo isso? Porque o indivíduo ele entra nessa falsa percepção da análise feita do artigo 217-A, tá? Lá no crime de estupro de vulnerável, e ele entende incorretamente que essa ideia de 14 anos se estenderia também para o crime do artigo 218-C. Então, ele entende que se a vítima for menor de 14 anos, ele entende isso de forma equivocada, se aplicaria o quê? Se a vítima for menor de 18 anos, se aplicaria o 218-C. Só se ela for menor de 14 é que se aplicaria o ECA. Esse raciocínio está errado. Esse raciocínio está equivocado. Na verdade, repito, o doutor e a doutora não podem errar isso na prova. Deixa eu tomar até um café aqui para respirar um pouco. O doutor e a doutora não podem errar isso na prova. Não pode errar o quê? Meu filho, a vítima menor de 18 anos do crime de divulgação de conteúdo sexual, se a vítima for menor de 18 anos, não se aplica o 218-C. Se aplica, na verdade, o 241 e o 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Busquemos esse caso desse médico, esse estudante de medicina, recentemente condenado. No caso, ele foi condenado por estupro de vulnerável. Por quê? Ali, num ambiente virtual, ele manejou conversas com um menor de quê? De 14 anos. E nessas conversas, esse menor de 14 anos produziu material de cunho sexual e enviou a esse estudante de medicina. Bem, nesse caso, o que nós temos? Nós temos que o agente praticou o crime de estupro de vulnerável, quer dizer, ato libidinoso com menor de 14 anos. Que, repito, ainda que seja consentido, faz incidir as iras legais. Ainda que seja consentido, faz incidir as iras legais. Veja-se, novamente, que no Brasil não é possível que o menor de 14 anos consinta, quer dizer, não é possível que ele autorize ou não é possível que ele faça o ato sexual por sua vontade. Entende-se que ele não tem o discernimento necessário para o tal consentimento. E aí, configurado o crime de estupro de vulnerável, o delito já está consumado. Esse sujeito, esse estudante de medicina, vamos imaginar que ele ainda tenha encaminhado. Vamos imaginar que esse estudante de medicina tenha ainda encaminhado esse material de ato, esses atos libidinosos virtuais produzidos por esse menor de 14 anos a terceiros. Então, quer dizer, a princípio o sujeito vai lá no 218-C, mas está errado. Por quê? Porque o indivíduo é menor de 18 anos. Se ele é menor de 18 anos, vai estar lá no 241-A do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, vamos imaginar que esse médico, além dos atos libidinosos realizados por esse menor, esse médico tivesse aí também divulgado esses materiais produzidos. Nesse caso, ele não responderia pela divulgação na forma do artigo 218-C do Código Penal, mas ele responderia pela divulgação na forma lá do artigo 241-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Partindo aí para o nosso liame conclusivo, reitero a questão da intimidade como um direito da personalidade de relevância constitucional. Nesse sentido, a honra deve caminhar ao lado da intimidade, principalmente quando de facilitações da divulgação de conteúdo envolvendo qualquer pessoa que seja pelo meio virtual.
Por que eu estou dizendo isso? Porque nesse momento é importante destacarmos os termos do artigo 138, 139 e 140 do Código Penal e já encerrarmos o tratamento também dos crimes contra a honra. A honra, leia-se, deve ser entendida como de natureza dupla, ou como de natureza dúplice. A honra deve ser entendida como de natureza dupla ou como de natureza dúplice. Por quê? Porque a honra ela se divide em honra objetiva e em honra subjetiva. Me recordo muito bem que na última aula ao vivo, uma aluna me auxiliou a diferenciar para os doutores o que seria a honra objetiva e o que seria a honra subjetiva. Bem, a honra objetiva, ela traz a ideia daquilo que a coletividade pensa em relação ao sujeito. Então, se eu sou vítima de um crime contra a honra e a honra afetada foi a honra objetiva, se eu sou vítima de um crime contra a honra e a honra afetada foi a honra objetiva, o resultado é que o conjunto social, quer dizer, os autores ao meu redor, mudaram a percepção que tinham ao meu respeito, quer dizer, é aquilo que as outras pessoas pensam a respeito da vítima. É aquilo que as outras pessoas pensam a respeito da vítima, honra objetiva. Ao passo que a honra subjetiva, por sua vez, diz respeito àquilo que o indivíduo pensa de si. Então, se a honra afetada é a honra subjetiva, que é aquilo que o indivíduo pensa de si, tá? O resultado é uma alteração íntima do indivíduo, acerca da autopercepção, acerca de como esse indivíduo se avalia. Ressalto que a honra subjetiva, ela está afeta, ela está ligada, ela está entrelaçada ao crime de injúria, artigo 140 lá do Código Penal. Então, para a gente entender a diferença entre os dispositivos, vamos abrir lá o nosso código para a gente rapidamente enunciar que a calúnia consiste no ato de caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Primeiro argumento muito importante: o fato definido como crime deve ser rigorosamente um contexto. Não se caracteriza calúnia o uso de adjetivo. Por exemplo, se um aluno da sala, visando atingir a minha honra, diz que eu sou um ladrão, se um aluno da sala diz que eu sou um traficante, nós não teríamos ali o delito de calúnia. Ao passo que verificada estaria a calúnia se o indivíduo diz que em determinado dia, em determinada hora, o professor Hugo Viol estava vendendo droga, tá? Estava vendendo maconha por tantos reais. Aí sim, nós temos um fato definido como crime. Ou que em determinada hora, em determinado local, o professor Hugo Viol subtraiu o celular da vítima fulana de tal. Aí nós temos a calúnia. O uso de adjetivos, a exemplo de traficante, a exemplo de ladrão, joga o enquadramento para o artigo 139, que lá se diz difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Quando se diz reputação, logicamente, a ideia que nos remete é a de honra objetiva, quer dizer, é daquilo que as pessoas, ao contexto, pensam do indivíduo. E aí, por fim, lá na injúria, nós temos que injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. O professor Zé Newton de Faria define muito bem a injúria como sendo um magoeio. A injúria traz a ideia do íntimo, da alta percepção do indivíduo sobre si. Então, a gente encerra a matéria da prova aqui e na próxima aula a gente faz uma revisão bem apurada
para que os doutores e doutoras consigam realizar a prova sem maiores dificuldades, mas ainda sempre com questões atuais, polêmicas, para forçar um raciocínio maduro, um raciocínio jurídico maduro por parte de vocês. Queridos, uma ótima semana e obrigado aí pela audiência e pelo carinho. Um forte abraço.